Eu vou deixar para vocês aí cerca de 15 a 17 minutos do depoimento da professora Monique para você apenas conferir nas próprias palavras dela aquilo que eu vou dizer aqui, porque, por exemplo, o que nós temos aí nesses cerca de 15 minutos, a primeira prova, ou mais uma prova de que o seu ex-marido, né, o Leniel, ele estava mentindo quando ele diz que aquele vídeo onde o Henri estava brincando espontaneamente na banheira com a professora Monique, ali um momento de descontração entre mãe e filho, que ela vai dizer no depoimento dela que aquilo costumava acontecer, né? E em tempo de pandemia ela se deu ao luxo de algumas vezes estar ali com o seu vinho enquanto o seu filho se descontraía junto com o banho. Aí o Leniel vai dizer que vai insinuar, praticamente dizendo que disse isso no programa lá do Bart, lá da Record, né, aquela baixaria. Ele disse que a Monique estava exibindo o corpo do seu filho, já exibindo o corpo para o Jairinho. E fica muito claro, a primeira coisa que fica clara nesse trecho do depoimento é que a Monique fez isso com o Henri ali em meados de junho de 2020. E ela veio a conhecer o Jairinho pessoalmente e a partir daí como namorado em 31 de agosto de 2020, ou seja, quase 2 meses depois. E aí vem o ex-marido dela dizer que ela já estava vendendo o filho, que o Jairinho tinha interesse no menino. Vai ficar muito claro no depoimento dela que o Jairinho nem sabia que ela tinha filho. Ela vai dizer isso para ele ali naquela conversa que eles tiveram no dia 31, quando eles se conheceram pessoalmente. Eles já vinham conversando com... Ela vai dizer, né, que eles vinham conversando como ela sendo diretora de escola, com alguma influência eleitoral, mas um não conhecia ainda a vida do outro, eles vão se conhecer e ele vai saber que ela tinha um filho chamado Henri no dia 31 de agosto. Então, como é que esse ex-marido se atreve a falar uma mentira deslavada dessa contra a ex-esposa a fim de que o grande público, a opinião pública não veja os crimes que ele cometeu, as omissões dele, né, pelas quais ele nem está sendo investigado. Outra mentira que é derrubada é quando o Leniel vive insinuando por aí que a Monique era uma mulher infiel, que ela já estava com outra pessoa quando ela pediu para separar dele, e as coisas não são assim. A professora Monique deixa muito claro, inclusive, um problema familiar que ela tem, que é muito comum às famílias mais tradicionais do país, que é quando ela percebe desde o dia 12 de junho que o relacionamento dela com o Leniel não teria mais futuro. Eles não se relacionavam fisicamente desde o dia dos namorados, né? Quando ele fez pouco caso dela, conforme vídeos anteriores que eu já coloquei aqui, trechos desses vídeos, desse depoimento dela. E na verdade, ela comunicou ao Leniel, vendo que ela já estava se interessando por outra pessoa, porque os dois já não estavam bem há quase 3 meses, ela comunica que quer sair do casamento, que quer o divórcio, e aí ele insiste em permanecer. Ela consulta a mãe dela, o pai dela, que tinha um bom casamento e eles não concordam, então ela tinha pressões internas ali. Mais uma vez uma mulher solitária, tentando caminhar sozinha na vida, né, no sentido de dar uma vida digna para ela e para o filho dela. Aí a mãe não é com más intenções, mas é aquela coisa: minha filha, você se casou uma vez, não vai fazer isso, olha o meu casamento com seu pai, essas coisas que as melhores pessoas das nossas famílias nos dizem. Sendo que, na verdade, a melhor decisão que a professora Monique tomou foi a mesma de se separar do Leniel. Porque ela até o poupou nesse depoimento, né? Porque ele já vinha aprontando com ela, e isso é evidente na própria maneira dela de poupá-lo de maiores acusações a fim de não ficar muito mal com o poder público. Mas ela tenta se conduzir, e aí no meio do caminho o Jairinho a mira, começa a abordá-la, ainda não sabia do que se tratava. Então, no meio desse processo todo, ela vai dizer que um dia os dois já se gostando, né, ela e Jairinho já se gostando, isso aí é para finais de agosto, setembro, quando o Leniel recebe uma ligação com o Jairinho ligando para ela, e amor. Aí ele coloca isso como: tá vendo? Era adultério. Mas esse é que é o moralismo, né? Porque na verdade o casamento já estava desfeito há muito tempo, só que tanto a família da professora quanto o próprio Leniel tinham dificuldade de admitir isso de maneira formal. É o drama de muitas mulheres, né? Muitas vezes as mulheres acabam tendo de sair do seu casamento com essa aparência de infidelidade. Não quer dizer que elas eram infiéis, quer dizer que
como o homem insistia naquela história, vou virar crente, eu vou lutar pelo nosso casamento, eu vou fazer, vou acontecer. Enquanto isso, ela entendia que o casamento não tinha mais vida, e ela foi caminhando, ela foi conhecendo alguém no curso do caminho, e, de repente, quando se vê que a pessoa já está se entendendo com outra pessoa, ela é colocada como adúltera, né? Isso acontece com muita frequência, e isso não mancha em nada o caráter da professora Monique, porque ela já tinha comunicado que ela não queria ficar no casamento, né? E as coisas foram acontecendo da maneira mais sutil, e o outro lá tentando ficar com ela a qualquer preço, até mesmo programando para usar isso contra ela, né? Eu sei de muitas histórias onde maridos insistem em segurar a mulher até que ela aparentemente entrega para ele uma prova de que ela estava em adultério, e a professora nem estava em adultério porque o casamento dela já estava morto, e é até para isso que Deus olha. O casamento já não existia, mas os homens adoram pegar a formalidade do casamento para usá-la contra a ex-esposa e dizer que ela estava em adultério. E ainda que fosse o caso, a professora Monique é uma mulher brasileira, tem direitos, tem o direito de não gostar dele a vida inteira, precisou se separar dele, estava ali negociando entre a insistência dele e a insistência bem intencionada de parte da família dela, e é isso. Uma coisa que fica clara, né, é que ela sempre presente com o filho dela, nunca deixava esse menino sozinho, sempre dormindo junto, não deixando que outras pessoas entrassem no meio disso, né? E as pessoas não percebem, ela vai dizer isso com muito detalhe. Eu sugiro que você assista para você ver a riqueza de detalhes que ela dá sobre esse cuidado dela com o filho dela, mesmo em meio à crise do casamento. Aliás, um dos motivos que ela mostrou para o Leniel que eles precisavam se separar é que o menino vivia vivenciando brigas dos dois. Ela está assim, isso não pode continuar, mesmo pelo nosso filho, né? Para agora ela ser vista como uma mãe descuidada que expunha o filho, que estava vendendo filho para Jairinho, que não se importou com o menino, que trocou o menino por riquezas, uma invencionice terrível. E, aliás, é bom deixar bem enfatizado que o Leniel ele utiliza das mesmas medidas que os machos escrotos que a gente conhece utilizam, né? Vai falar que vai se arrepender, que agora ele vai procurar a igreja, que vai correr atrás do jeito dele, e essa coisa toda assim de despistada de espiritualidade, mas exatamente para nisso o cara ganhar tempo até que a mulher cometa alguma coisa que ele julgue assim, adúltera, estava me traindo. Quer dizer, os dois já estavam separados, mas o fato dele perceber que ela estava seguindo a vida dela foi usado por ele para dizer que ela o estava traindo. Uma desonestidade sem fim. Enfim, assista com muita atenção a estes minutos, porque tem situações muito preciosas aí, tanto da relação da professora Monique com o Henri, quanto do emaranhado que ela estava, né? Ou seja, um emaranhado, uma teia de aranha, onde quanto mais ela se mexia, mais ela se complicava, mas isso não quer dizer que ela fosse a desonesta da história. Isso só significa que ela era mais uma mulher como tantas que me assistem agora e que a estão vendo ser injustiçada, tentando se conduzir da melhor maneira possível e ao mesmo tempo sendo usada, né, pelas muitas tradições e pelo estrategismo do seu ex-marido. É isso que eu acho muito penoso na história da professora Monique, que esse homem ele tinha de ser investigado. Mas, enquanto essa coisa não acontece, veja aí as palavras honestas, encadeadas, com lógica, com autenticidade da professora Monique. Dia 31 de agosto, eu conheci o Jairinho. Eu e o Jairinho, a gente já tinha... ele já tinha me abordado pelo Instagram, por mensagem, tentando conversar comigo, tentando uma aproximação há mais ou menos uns 2 meses antes. E ele me chamava para almoçar, me chamava, às vezes, para sair tomar um café em ambientes, né, de shopping. Ele conheceu a senhora através do Instagram, foi sim, isso? Sim, ele conheceu através do Instagram, não o conhecia de Bangu, nem conhecia a família dele. E ele também não me conhecia. Diz ele que me conheceu porque tinha um amigo em comum e ele foi tentar se aproximar de mim, sabendo que eu era diretora de escola. A senhora expunha fotos do menino também? No meu Instagram, sim, muitas. E até na minha escola, desde quando até eu era professora. É bem antigo o meu Instagram, está aberto também. Obrigada. E ele se aproximou de mim, dizendo até que era por conta de eu ser diretora, e ele estava em uma pré-campanha eleitoral,
e ele tinha interesse em conquistar os votos relacionados ali à minha comunidade. E eu, como diretora, eu tinha uma voz muito ativa dentro da minha escola, né? Eu que fazia todas as reuniões de responsáveis, eu que Isso também era exposto no Instagram. tem fotos, tem trabalhos voluntários, tem tudo. E aí ele resolveu tentar se aproximar de mim para conseguir votos, porque a minha escola também era polo de eleição, né? Tinha o polo, as urnas também ficavam lá e nós trabalhávamos em época de eleição. Só que lá era de um determinado vereador, que agora eu não me recordo o nome, que era o antigo presidente da Câmara dos Vereadores. E ele, ali, era mais ou menos comandado por ele, os votos, a maioria eram dele. E ele perguntou o que ele poderia fazer, como que ele podia se aproximar da comunidade, dos responsáveis, através das demandas que faltavam. E eu comecei a passar algumas demandas, que era asfalto, era iluminação nas ruas, desentupimento de esgotos próximos, que às vezes a rua enchia e entrava até para a nossa escola lixo. Esses contatos eram o quê? Por WhatsApp? Não, tudo por Instagram. Ah, Era só, a gente só até se aí, falava por pessoalmente, Instagram. nunca tinha se falado. Nunca tinha se falado, é. E aí ele perguntava, né, e eu respondia algumas, né, as demandas que eu tinha. E ele marcou um encontro no dia 31 de agosto de 2021. Acho que é isso. Não, 2020. 31 de agosto de 2020. Nós fomos almoçar em um restaurante no Village Mall, no restaurante Pobre Juan. Foi, no Pobre Juan. E ele já estava me aguardando. Eu sentei, cheguei, me apresentei, né, que a gente não se conhecia. E começamos a conversar. Ele me explicou o projeto dele, de política. Ele estava sozinho? Sozinho. Eu também. E ele começou a me explicar o projeto dele, né, o que ele faria nas eleições, o que ele poderia fazer pela minha escola, e eu falando também, tinha pracinha do lado da minha escola, ele até queria fazer alguns concertos dentro da minha escola, mas dentro de uma repartição pública precisa ser comunicada a minha coordenação, precisa ser feita licitação, então, dentro da comunidade, só se fosse alguma coisa doada. Como eu doei, toda a pintura da minha escola foi doação minha, e um amigo meu de época que pintou a minha escola toda, e a gente não teve que orçar nada, porque foi do meu dinheiro e a mão de obra foi de um amigo. Então, o que ele podia doar também para a escola, ele estava muito interessado nos votos do entorno da minha escola, que eram muitos, né? Ali é uma comunidade grande. E aí nós tivemos esse primeiro encontro, foi basicamente trabalho mesmo, porque ele conversava muito comigo sobre isso, em como ele poderia alcançar mais comunidades, porque os votos, a maioria dos votos dele eram Padre Miguel, Vila Aliança, Bangu, Realengo, Vila Kennedy. Então, ele estava tentando abranger esses votos para mais locais, e incluía Senador Camará, que era onde eu trabalhava. E aí, nesse primeiro encontro, a gente acabou, né, se conhecendo de fato. Eu o conheci, ele acabou falando que ele tinha 3 filhos, ele disse para mim que ele tinha se separado fazia 1 ano, que perguntou se eu tinha filhos, eu falei que eu tinha, o Henri, e que era um menino de 4 anos, um menino maravilhoso, e ele disse que os filhos dele também, que um já tinha 18, uma tinha 14, o outro tinha 7 anos, que também eram crianças de dois tipos, de 2 mulheres diferentes, que uma foi quando ele conheceu, acho que com 17 ou 18 anos, que foi o primeiro filho, e os outros 2 de um outro relacionamento, que é da Ana Carolina, que é a atual companheira dele hoje, e que também era, na época, acho que eles ficaram 10 anos juntos e tiveram os 2 filhos mais novos. E me comentou da família dele, ele até achou estranho que a gente morava no mesmo bairro, mas não nos conhecíamos e nem a gente não conhecia também as famílias. Minha família não é ligada à política,
Então, eu não tinha conhecimento da família dele como coronel da polícia, nem da irmã, nem dele como vereador, mesmo há 15 anos. E me falou que ele já estava há 5 mandatos, que equivalia a 15 anos de mandato como vereador, que ele entrou muito novo, que ele era formado em medicina, que ele era médico, que ele ia fazer o impeachment na época do prefeito Crivella, e era véspera do impeachment, seriam acho que 3 dias antes do impeachment, que foi na segunda-feira, uma segunda-feira, e retornou a marcar comigo um novo encontro na quarta-feira, pré-impeachment Crivella. Nós fomos, eu fui até ele, nos encontramos de novo, e ele conversou, eu vi ele conversando muito com muitos desembargadores. A gente foi num restaurante chamado, se eu não me engano, acho que 365, na Marina da Glória. Acho que era esse o nome do restaurante. E lá ele disse que era um local onde tem essa rotatividade por causa dos escritórios. Então, são sempre muitos advogados, desembargadores, pessoas de alto nível que frequentavam, e ele me apresentou nesse dia como namorada dele. Só que nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento, até porque a gente tinha acabado de se conhecer. E no dia seguinte, ele faria o impeachment do Crivella, né, faria a defesa. O Crivella falou comigo no telefone até, a gente se comunicou, ele botou ele para falar comigo. E, na quinta-feira, foi o impeachment. Sexta-feira, ele me convidou de novo para almoçar. Isso já era início de setembro. E eu e Leniel, nós já não estávamos bem desde o Dia dos Namorados, né, em junho, antes do meu aniversário, e no início de setembro eu falei para o Leniel que eu iria embora de casa, não, que eu queria a separação. Mas não era porque eu queria a separação, porque eu tinha conhecido uma pessoa que poderia ser um namorado ou poderia ser um ficante, nada disso. Nós estávamos em crise desde o dia que meu filho nasceu. Desde quando meu filho nasceu, nós estávamos em crise. Só que eu venho de uma família tradicional. Minha mãe e meu pai eram casados há 36 anos. Eu nunca vi meu pai desrespeitar minha mãe, assim como eu nunca fui desrespeitada pelo Leniel. Eu nunca vi minha mãe brigando com meu pai, eles eram completamente apaixonados um pelo outro. Minha família é católica. Minha mãe não aceitava a separação, nem a minha família, ninguém da minha família é separado. E quando eu fui começar a ventilar isso para minha mãe, em julho, minha mãe falou: não, Monique, você tem que se acertar, você tem que se acertar. Você casou na Igreja Católica, você casou no civil, você escolheu isso para a sua vida, você tem que se acertar. Só que isso tudo vem, né, aquela estrutura de família que a gente vê, mas que muitas vezes não acontece na prática. E não acontecia na prática com a gente. Infelizmente, não tinha o que fazer mais. A gente já não lutava um pelo outro. Eu não lutava mais pelo amor dele e ele também não lutava pelo meu amor. Então, eu falei para ele que eu queria me separar dele. Foi quando ele falou assim: olha, eu não vou sair de casa. As nossas coisas todas estavam no recreio, até porque nós estávamos em ano de pandemia, né? E ele home office, trabalhando em casa. Eu, o Henri, ele e a Olívia, que é a cachorrinha do Henri. E eu falei para ele: bom, se você não quer separar, você não vai sair, eu e o meu filho vamos sair. Peguei o meu filho debaixo do braço, peguei a Olívia do outro lado do braço, e nós saímos sem roupa, sem brinquedo, sem nada. Fomos para Bangu, para a casa da minha mãe. E lá nós ficamos. Sendo que o Leniel achou que nós poderíamos voltar, que tivesse sido um acesso de raiva, porque nós estávamos brigando muito. Nos últimos 2 meses, a gente brigava constantemente, diariamente. Henri presenciava essas brigas e ele chorava muito, porque ele não gostava de ver briga. E eu falei para ele: Leniel, a gente não pode mais ficar brigando na frente do nosso filho, a gente não consegue conversar, a gente não conseguia olhar um para o outro sem ter uma discussão. Tudo era motivo de discussão. Se ele roncava, eu brigava com ele. Se eu fizesse algum movimento de uma comida diferente, ele brigava comigo. Então, a gente estava brigando por coisas muito corriqueiras, por detalhes muito superficiais.
Então, eu fui para a casa dos meus pais. Minha mãe, claro, queria que eu continuasse casada, né? E eu falei, mãe, não tem condição de continuar casada. Veio eu e Henri, aos poucos eu vou buscando as nossas coisas no apartamento, e assim a gente vai vivendo. E a minha mãe sempre amou muito Leniel, meu pai também. Então, eles eram contra o fim do término do casamento. O tempo inteiro, minha mãe falava que eu tinha que voltar para o Leniel, o tempo inteiro. Só que ela não entendia que já não era mais daquele momento, era de 4 anos antes a crise, né? Então, eu comecei a explicar para ela tudo o que eu vivia. Falei, mãe, eu me sinto magoada pela gestação solitária que eu tive, eu me sinto magoada por escolhas erradas que o Leniel teve, que ele não me comunicou, que foram escolhas dele. Ele fez uma previdência privada somente para ele, e ele poderia ter feito para mim e para ele. Ele fez assim, empréstimo na minha conta bancária, que depois que não tinha necessidade também de ser feito. Então, assim, foi um acúmulo de coisas e desagrados, tanto da minha parte, que eu também acho que eu deixei a desejar, quanto da parte dele. Nesse momento, ele falou que ele ia buscar a igreja, que ele ia entrar para a igreja, que ele ia voltar, que ele ia fazer tudo certinho, que ele ia conseguir me reconquistar, que a gente ia ficar bem, que a gente ia ficar junto, mas eu já não queria mais lutar pelo casamento. Eu já tinha isso claramente na minha cabeça, não queria mais lutar, e eu deixei isso bem claro para ele. E setembro foi aniversário da minha mãe, dia 16, ele ainda foi para lá para casa, vários finais de semana, dormia lá na minha casa, até, no começo, né? Acho que o mês de setembro todo ele dormia, até porque o Henri dormia na cama, o Henri sempre dormiu na cama comigo. Eu nunca dormi fora de casa, eu nunca dormi na casa de uma amiga e o meu filho ficou com a minha mãe ou com qualquer outra pessoa. Eu nunca fui a uma festa e deixei meu filho em casa. Eu nunca fui a um show e deixei meu filho em casa. Eu sempre ia nos locais que o meu filho pudesse estar comigo. Então, o Henri sempre esteve comigo, ele sempre dormiu comigo. Então, o Leniel, quando ele foi, né, nesse mês de setembro, eu deixava ele dormir na cama, porque ele não dormia do meu lado, e o Henri ficava no meio da gente, mas para o Henri parecia que estava tudo normal, né? Só nós e minha família que sabíamos que não. Até o dia que eu liguei para o pai dele, conversei com o pai dele, pedi ajuda, porque o Leniel não queria aceitar, e eu já estava também conhecendo o Jairinho de outra forma, né? Estava conhecendo mais profundamente, mesmo não o vendo nesse período, porque era pré-campanha, né? E é um período muito conturbado. A gente se falava muito por telefone, mas pouco nos víamos pessoalmente. E quando foi no final de setembro, o Jairinho me ligou e estava escrito amor no telefone. O Leniel estava lá na minha casa, ele pegou o celular e falou assim, Monique, amor no telefone. Aí eu peguei, atendi o Jairinho, eu falei, Jairinho, eu estou aqui com o Leniel, com o Henri, depois eu falo com você. Aí ele falou assim, eu não sabia que você já estava em outro relacionamento. Eu falei assim, Leniel, a partir do momento que eu pedi a separação, eu já estava querendo me separar de você de fato. Eu não queria pedir uma separação para te dar um castigo ou não, até porque a nossa crise já vinha desde antes. Eu estava pedindo separação porque eu queria, sim, que eu e meu filho tivéssemos um recomeço de felicidade, mas nunca descartando a presença do Leniel, nunca descartando o marido que ele foi, o pai que ele foi, porque o Leniel foi um pai bom, foi um pai não tão presente devido ao trabalho, mas foi um pai que fazia o meu filho feliz. Leniel nunca levantou um dedo para o meu filho, assim como eu. Nós nunca batemos no Henri. Eu conversava com meu filho abaixada, porque eu aprendi isso na escola. Eu abaixava para conversar com meu filho, olhando nos olhos do meu filho, na mesma estatura que ele. Meu filho nunca se sentiu amedrontado ou por a gente ser maior e ter uma posição superior a ele. Então, eu e Leniel, assim, fomos pais
Eu acho que fomos os melhores pais que o Henri poderia ter. Leniel foi um bom pai e eu também. Nós fizemos um bom trabalho desde o início, porque o Henri era um menino maravilhoso. E, nesse momento, ele viu que existia uma segunda pessoa. E ele falou, então, é isso mesmo que você quer? Eu falei assim, é isso mesmo que eu quero. Não tem mais jeito, eu queria que você desse entrada no divórcio. E eu pedi, ele tinha um advogado chamado André, pedi que ele desse entrada, paguei R$1.000 a ele para ele fazer esse orçamento de divórcio. Nós demos entrada no divórcio, se eu não me engano, acho que foi um pouco antes do dia 16 de setembro, antes do aniversário da minha mãe, que é a data do nosso divórcio de fato. Né? Nós nos divorciamos em setembro, não em outubro, que eu acho que ele falou na outra audiência equivocado. Foi em setembro. Outubro, Jairinho estava nessa parte de campanha, e um belo dia eu e Henri fomos. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.